realidade hoje a gente tem um aluno diferente, a gente tem um aluno conectado, a gente tem um aluno informatizado, informado e conhecedor de algumas coisas. Mas ele sabe as coisas muito na superficialidade. O que eu tenho falado muito para os professores? Sempre questione o que eles já sabem, para você não ficar repetindo algumas informações. E questione o que é importante saber naquele momento. Então, a inter-relação do professor com o aluno hoje é muito diferente, porque você vê no aluno, muitas vezes, um ajudante seu no momento de dar um conteúdo, porque ele tem mais informações atuais, ele tem mais tempo para ler que o professor, ele está mais conectado, ele vem muito um processo de humildade do papel do professor, para ele perceber que esse ser humano que ele tem aí é um ser humano diferente, é um aluno diferente. Não tem como você dar uma aula com quadro, com giz apenas. Você tem que ter uma aula simulando situações, fazendo mesas redondas, jogando questionamento para que eles formatem alguns pensamentos, né? Até na própria área da matemática, né? Tem muito na internet aulas explicativas, então eles já vêm com o conteúdo apreendido, né? Vem aí assim, um novo papel do professor, né? Eu vejo o professor mais como um mentor, como um coaching, como aquela coisa assim, ele me auxilia nos momentos que eu não sei para que caminho eu tomar. Ele é um colega de aprendizagem, porque também o professor está aprendendo constantemente, né? A gente vê nos últimos 10 anos a academia não formar bem os professores. Eles vêm para uma realidade que eles não têm noção que eles vão viver, né? Eu diria para você sim, que falando em academia e falando em formação, o professor teria que ter uns 4, 5 anos de estágio de vivência e 1 ano de academia apenas para pegar a teoria, porque a prática de sala de aula ela é complexa. Eu diria para você sim, que a academia hoje tem que perceber que nós temos uma criança totalmente digitalizada, né? Eu digo que ele é chipado, né? Ele vem com um chip muito diferente do que o chip do professor. Ele vem com uma capacidade de ler nas entrelinhas que nós não temos, por conta dessa nova geração, né? Ele é um ser humano diferente, esse aluno. Então, o professor ele tem que ser formado mais para conectar ideias, para abrir diálogos, para conseguir chegar nesse adolescente que quer mais o computador do que o ser humano, a relação dele é muito maior com a máquina. Quando você fala de formação, eu acho que a universidade tem que mudar essa questão. Hoje, a relação do professor-aluno mudou muito porque a gente está numa mudança grande de sociedade. Começando pela característica diferente das nossas famílias hoje, né? Hoje as famílias são, assim, eu não digo raras, mas é muito difícil os pais estarem casados, né? Há muito tempo. Eles se separam, eles vivem cada um na sua casa. E esse ser humano, esse adolescente, ele precisa de alguém que ouça ele, né? Alguém que tenha tempo para escutar. Então, nessa nova relação aí, o papel do professor se modificou. Ele vira um pouco psicólogo, ele vira um pouco médico, ele vira um pouco pai, ele vira um pouco mãe. Às vezes ele trabalha muito a questão da espiritualidade, porque aquele ser humano pequeno está precisando. Muitas vezes ele é aquele que chama atenção e mostra que a conduta está errada. Além de todo o processo pedagógico que esse professor tem que carregar para passar para esse ser humano. Então, eu vejo o professor assim, multifacetado, né? Ele faz de tudo um pouco, né? Desde assim, olha, está na hora de você cortar esse cabelo, olha, não é legal essa cor de esmalte na sua unha. Eu acho que o professor ele tem um papel diferente e ele não está sendo formado para isso. Ele ainda vem para a sala de aula para dar especificamente o conteúdo de matemática, né? A criança pequena, ela necessita que os dois estejam conectados. A criança pequena, ela precisa muito que a escola fale a linguagem da família e a família a linguagem da escola. Porque esse ser humano até 7, 8 anos, eles estão em formação, assim, em formação em todos os quesitos, desde a formação da oralidade, desde a formação da coordenação motora, desde a formação das condutas devido, o que é certo, o que é errado, porque tudo isso a gente aprende.
Se você consegue trazer os pais para dentro da escola, é muito interessante porque o pai lê você nas entrelinhas. Numa circular, ele já percebe o que você quer. Num bilhete, ele já sabe como a escola está pensando. E aí ele não bate de frente, ele é parceiro, ele está junto, né? E educar não é fácil. Eu acho que é muito mais fácil educar dentro da escola, porque você está ali num grupo, do que educar dentro de casa. Porque em casa você está sozinho com aquele ser humano que já vem diferente, ele já vem com uma visão diferente de mundo, e a gente às vezes olha para aquele ser humano e não sabe como reagir. Então, os pais estarem dentro da escola e a escola conseguir entrar dentro das famílias é uma proposta muito simpática de bom resultado.